Olá, hoje é segunda, 14 de maio. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Instituto Vladimir Herzog cobra acesso a documentos da CIA que comprovam conhecimento do presidente Ernesto Geisel na execução de opositores políticos da ditadura militar. Série de debates realizada pela Associação de Empregados da Eletrobras tenta barrar a privatização da empresa. Em audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília, parlamentares e defensores dos direitos humanos debatem a violência da Polícia Militar contra estudantes e trabalhadores da UNB em manifestações realizadas no mês de abril. Relatório da Universidade Federal de São Paulo revela que a maioria das mortes dos crimes de maio foram execuções praticadas por agentes do Estado. O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Washington vai solicitar ao governo americano os documentos produzidos pela CIA, a agência de inteligência norte-americana, sobre operações de tortura e morte de brasileiros. A medida atende ao pedido do presidente do Instituto Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, filho do jornalista assassinado em outubro de 1975 na sede do DOI-CODE, um dos maiores centros de tortura do regime militar em São Paulo. A reportagem é de Michele Gomes. A versão oficial da época, apresentada pelos militares, foi de que Herzog teria se enforcado com um cinto. Mas testemunhos de presos no local apontaram que ele foi assassinado sob tortura, versão confirmada pelo fotógrafo Silvaldo Leung, que registrou a imagem de Vlado enforcado e afirmou que a cena do suicídio foi forjada. O crime aconteceu durante o governo do general Ernesto Geisel. Absolutamente sério, estarrecedor. Eu acho que traz um novo entendimento sobre esse período e aumenta a necessidade de a gente conhecer o que aconteceu, isso daí, fazer essa autocrítica. E, mais uma vez, a gente tem que questionar essa lei da anistia que foi imposta aqui no Brasil, que é ridícula, que é absurda, que não deixa a gente conhecer essa história. O memorando elaborado pelo então diretor da CIA, William Egan Kolbe, relata o encontro entre o presidente Ernesto Geisel, o chefe do Serviço Nacional de Informações, João Figueiredo, e 2 generais do Centro de Inteligência do Exército. O documento afirma que Geisel diz a Figueiredo que a política deveria continuar, mas deveria tomar cuidado para assegurar que apenas os subversivos perigosos fossem executados. Um presidente da República, com seus assessores, da mesma forma que poderia estar discutindo política de saúde, política de transporte, discute com a maior tranquilidade a execução de brasileiros, de seres humanos. As Forças Armadas sempre insistiram nesse argumento de que as execuções, a tortura, os desaparecimentos forçados eram casos isolados, conduzidos por livre-arbítrio por alguns indivíduos. A Comissão Nacional da Verdade já havia comprovado que isso não era verdade e que as cadeias de comando que implementaram essa política de extermínio começavam no gabinete dos presidentes da República. O documento, datado em 11 de abril de 1974, foi revelado no último dia 10 pelo pesquisador Matias Spector, da FGV. Com base nessa pesquisa, o Instituto Vladimir Herzog solicitou ao ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, acesso aos documentos da CIA. O governo respondeu que o pedido da família Herzog será encaminhado ao governo americano pela Embaixada do Brasil em Washington. A gente precisa ter acesso a esses documentos para oficializar essa narrativa, até para criar uma provocação maior no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, seja onde for, para que a gente possa ser uma nação séria, para que a gente possa tratar os nossos problemas de maneira séria. A gente só vai conseguir mudar alguma coisa em qualquer agenda quando a gente traz para essa agenda que existe um problema. Para o professor de Direito da USP, Pedro Dalari,
último coordenador da Comissão Nacional da Verdade, o documento da CIA reforça a necessidade da revisão da lei da anistia e o reconhecimento das Forças Armadas pelos crimes cometidos na ditadura militar. Forças Armadas, ao reconhecerem que houve essas graves violações, que isto foi errado, não deveria ter ocorrido e não vai ocorrer mais, elas, de certa maneira, se reconciliam com a sociedade. Que aqueles que deram causa a essas graves violações, são responsáveis por ela, possam ser processados e julgados. Oficialmente, durante os 21 anos do regime, de 1964 a 1985, os números registrados são de 434 mortos e desaparecidos, além de milhares de torturados. E a divulgação do documento da CIA, que confirma a participação de generais presidentes na execução de opositores durante a ditadura militar no Brasil, é o tema de hoje do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. Segundo estes documentos, no governo Garrastazu Médici, foram 104 assassinatos autorizados pelo mandante de plantão. E durante o governo Geisel, que muitos tinham como um governo mais humanizado, cuidando de uma transição política, que buscava aparar os excessos do regime, foi nomeado João Batista Figueiredo, o último presidente ditador, para autorizar assassinatos de opositores. E, segundo consta, pelo menos 89 pessoas foram mortas a partir dessas ordens. Isto sem contar as mortes executadas pelos esquadrões da morte, pelos porões do doicode e por aí vai. Mas não é só isso que dizem os documentos. Revelam também que a Rede Globo não se limitou a apoiar com seus editoriais e com suas notícias a ditadura. Que, na verdade, o seu dono, Roberto Marinho, era assíduo frequentador da roda de decisões dos ditadores generais, influindo, inclusive, na nomeação de ministro de Justiça, influindo na sucessão dos generais na suposta presidência do Brasil, porque eu não sei se pode chamar um ditador de presidente. Quando a ditadura terminou, demorou muito tempo para a Rede Globo fazer e produzir um editorial dizendo que errou. E ela fez esse editorial. Mas a verdade é que até hoje não pagou pelos seus crimes. Porque sim, também é de responsabilidade dela as mortes que ocorreram daqueles que não concordavam com o regime. O problema e o pior é que a Rede Globo não se emendou. Ela é a principal articuladora do golpe de 2016. É a sua fiadora pública. E é a principal arma e instrumento de pressão sobre juízes, sobre Ministério Público, na tentativa de formação de opinião, para garantir e manter o estado de exceção que nós estamos vivendo. Qual será o dia que todos esses crimes serão punidos? Esse documento é a revelação de um momento macabro na história do Brasil, que merece sim uma revisão urgente na lei da anistia. Que outros documentos como esse venham à tona e a população possa ter acesso à verdade, principalmente aqueles que insistem em repetir que a ditadura foi boa para o país. Bom para o país é seu povo ter educação de qualidade, saúde, emprego, respeito aos direitos humanos. E isso só se consegue na democracia. Por isso é preciso estar sempre atento contra essas investidas contra a nossa democracia. Trabalhadores na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, se reúnem em assembleia amanhã. Eles vão discutir os rumos da greve que começou hoje, diante do impasse nas negociações da campanha salarial.
A greve foi decidida em assembleia realizada na manhã de hoje e é por tempo indeterminado, até que a montadora apresente proposta de acordo coletivo que contemple as principais reivindicações da categoria. Há impasse em relação ao valor da PLR, a participação nos lucros e resultados, a reposição salarial e a intenção da Mercedes em demitir trabalhadores mensalistas do setor administrativo. E do setor automotivo, nós pulamos agora para o setor de energia. A privatização da Eletrobras pelo governo Temer é apontada pelos trabalhadores da empresa como absurda, tanto pelo prejuízo econômico quanto pela perda estratégica. Eles defendem que a manutenção da empresa no patrimônio público é importante para a soberania nacional e para o controle do mercado. A ameaça de privatização da Eletrobras foi tema de debate no Rio de Janeiro. A possibilidade de o país abrir mão do controle de área tão estratégica como a energia causa indignação. É completamente descabido querer jogar isso para a iniciativa privada. A lógica do lucro pelo lucro não funciona para uma empresa estratégica, para um setor estratégico como é o setor elétrico brasileiro. Os primeiros prejudicados serão os trabalhadores da Eletrobras, mas todo o povo brasileiro pode sofrer as consequências. Hoje a gente vende energia barata e limpa para a sociedade. Uma energia que custa R$40 o megawatt-hora e que o governo quer privatizar a Eletrobras e que isso vai para o mercado livre a 200. Quem pagará essa conta? Certamente será o povo. Também foi discutido o papel das estatais na garantia da soberania nacional e no desenvolvimento do país. As empresas como a Eletrobras e como os bancos públicos têm um papel central na busca de um caminho próprio para o Brasil se desenvolver. Então, a questão energética tem relação com a retomada da atividade industrial no Brasil, né? O Brasil viveu um ciclo de desindustrialização muito severo. Nós temos hoje índices que remontam à década de 40, ou seja, antes do desenvolvimento industrial do Brasil. Os bancos públicos têm relação direta com o confronto à taxa de juros, ao spread bancário e à taxa de juros do Brasil, que é a mais alta do mundo. A crítica ao modelo proposto pelo governo para a privatização da Eletrobras envolve o valor de mercado da empresa. Enquanto seu patrimônio líquido é avaliado em cerca de 45 bilhões de reais, o governo quer vender a estatal por apenas 12 bilhões, um prejuízo gigante para os cofres públicos. Prejuízo que vem sendo arquitetado com força. Os trabalhadores denunciam que o governo federal gastou cerca de 2 milhões de reais na contratação de uma agência de comunicação para uma campanha difamatória sobre a empresa na imprensa. Quando você diz que uma empresa igual a Eletrobras, que tem ações no mercado, está quebrada, isso é um motivo, inclusive, de uma denúncia para prender quem fez isso, né? E nós já entramos com um mandato já contra o MME, o senhor Moreira Franco, e já entramos também na ação na justiça contra o presidente da Eletrobras por difamação, né, contra a empresa e os trabalhadores. O que falta na Eletrobras é que o governo tenha a capacidade de controlar as suas subsidiárias para que ela possa vir a fazer os investimentos necessários. A Eletrobras já está recuperando seu caixa. Acredito que ano que vem ela já possa estar fazendo os investimentos necessários. Não há necessidade de privatizar a Eletrobras. E se alguém ainda tem qualquer dúvida sobre o desempenho pessoal de Michel Temer, anota aí. Temer é reprovado por 82,5% dos brasileiros e a avaliação do governo está negativa em mais de 71%. Os dados constam da pesquisa CNT-MDA divulgada hoje. A pesquisa também mostra que o ex-presidente Lula mantém a preferência da maioria dos eleitores brasileiros. Na pesquisa estimulada, Lula tem 32,4%, Jair Bolsonaro tem 16,7%, Marina Silva, 7,6%, Ciro Gomes aparece com 5,4% e Geraldo Alckmin com 4%. A pesquisa sobre um possível segundo turno não deixa qualquer dúvida sobre a força que o presidente Lula tem. Ele vence em todos os cenários. Para 25,6% dos brasileiros, Lula é o único candidato em que votariam. 40,8% acreditam que Lula disputará as eleições. Quando perguntado para os eleitores se eles acreditam que a justiça brasileira age de forma igual para todos, o número não deixa dúvidas. 90,3% não acreditam.
O seu jornal vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre uma das maiores chacinas que abalou São Paulo em maio de 2006. Nós voltamos no minuto. Uma das maiores chacinas cobriu de sangue o Dia das Mães, em maio de 2006. 12 anos depois, especialistas escancaram a verdade que a justiça resiste em manter sob absoluto segredo. Entre 12 e 15 de maio de 2006, o crime organizado em São Paulo atacou principalmente alvos militares, mas também queimou ônibus e agências bancárias. Era uma represália à transferência de 765 presos para uma cadeia de segurança máxima. Nos dias seguintes, em retaliação, foram mortos mais de 560 civis, muitos sem vínculo com a criminalidade. Hoje, a Universidade Federal de São Paulo lançou um relatório com análise de 60 casos de assassinatos na Baixada Santista relacionados ao caso. E a conclusão é de que foram execuções com a participação de agentes do Estado. O que a gente está vendo, digamos que existe um conjunto de indícios substantivos que colocam, digamos que existem duas formas pelas quais a violência de Estado se estruturou durante um período. Por uma parte, aqueles casos que são da resistência seguida de morte, mas onde existem claros indícios de execução sumária, e outro caso que são de atuação de grupos de extermínio. E nesses grupos de extermínios também existe um conjunto importante de indícios sobre a participação de policiais militares, membros da Força de Segurança do Estado de São Paulo nos assassinatos. São muitos tiros na cabeça, ou na nuca, ou de frente, mas com tiros também nas mãos, nos punhos, o que mostra uma intenção de se proteger. Enfim, são as vítimas sem defesa. Uma das vítimas foi o Gari Edson Nascimento, filho de Débora Maria do Nascimento. Ela e outras mulheres criaram o grupo Mães de Maio para lutar por justiça e contra a violência do Estado. Esse relatório é como se estivesse ressuscitando nossos filhos aos poucos, né? Porque nossos filhos têm nome, sobrenome e residência fixa, e o Estado dá ele como suspeito. Só comprova que foi assassinato, que foi execução? Sim, execução sumária, assim, que a gente vai mostrar com riqueza de detalhe. Eu acho que essa pesquisa ela vem para se aprimorar cada vez mais e a gente conta com vocês para essa cobrança também. Para os pesquisadores da Unifesp, um exemplo do descaso do Estado com os crimes de maio de 2006 é que até hoje não se sabe o número exato de pessoas assassinadas entre os dias 12 e 20 de maio. O Estado não se esforça para enfrentar e investigar porque foi cometido pelo próprio Estado. Então, Carandiru, todas essas chacinas foram, porque não foi uma, como dizia no nosso tempo, porões da ditadura, né? Não foi nos porões dos quartéis, nem milícias, né? Não, foi dentro do aparelho do Estado. O ex-deputado estadual Adriano Diogo comandou a Comissão da Verdade dos Crimes da Democracia em São Paulo. Ele não tem dúvidas de que o Estado é, no mínimo, conivente com os crimes. E a solução é desmilitarizar a PM. Tem que acabar com a polícia militar, desmilitarizar e começar tudo de novo. Acho que a primeira questão para combater a violência do Estado é colocar o fim na impunidade. A gente tem todos os indícios apontam, digamos, que esses crimes foram, na sua grande maioria, cometidos por agentes de segurança pública. Então, essa forma de combater a violência do Estado, que o próprio Estado realize uma investigação séria e uma punição daquelas pessoas que participaram nesses crimes. O governador paulista Márcio França, do PSB, disse hoje que quem ofender a farda da Polícia Militar e a integridade policial está correndo risco de vida. No Dia das Mães, França contrariou a estratégia da Polícia Militar ao organizar uma cerimônia em homenagem a cabo da Polícia Militar, Kátia Sastre, que matou um ladrão durante tentativa de assalto em frente a uma escola em Suzano, na Grande São Paulo. Especialistas em segurança criticaram a decisão do governador por entender que ela pode levar a PM a ver a morte de criminosos como algo incentivado pelo governo. Recentemente, o comandante da PM, o coronel Marcelo Vieira Salles, declarou que é prioridade reduzir a morte de civis por policiais. No ano passado, foram 943 casos, o maior número desde 2001. E em caso de morte, seja de quem for, não cabe comemoração.
Esse é um passo perigoso na já banalizada violência e mais um ataque aos direitos humanos nesse momento tão conturbado da vida nacional. A Procuradoria da República em São Paulo voltou a pedir a prisão de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, apontado como operador financeiro do PSDB. O réu não compareceu a uma audiência marcada para hoje no Ministério Público. Para o MP, Paulo Preto demonstrou total desrespeito à justiça e, ao faltar na 8ª desta segunda-feira, ele foi solto na última sexta-feira por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em Brasília, a violência da Polícia Militar contra estudantes e funcionários da UNB foi debatido pelo Conselho de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Eles foram vítimas das agressões e manifestações pacíficas pela volta dos investimentos federais na instituição. A audiência na Câmara dos Deputados tratou das duas últimas manifestações realizadas em frente ao Ministério da Educação em Brasília. Em 10 de abril, mais de 1.000 pessoas foram ao local para tentar dialogar sobre os cortes nos investimentos da instituição, de quase 200 milhões em 2017 e 2018. A resposta foi a violência policial. No dia 26, em nova tentativa, a ação rápida da PM encerrou o ato em menos de 10 minutos. A UNB sofre com demissões e o fim dos estágios e das pesquisas. Estudantes e boa parte dos funcionários estão em greve. Para os debatedores, o que se viu no mês passado é um espelho do que se via na ditadura. Com essa divulgação da CIA a respeito dos diálogos havidos do ex-presidente Geisel com sua força de segurança, mostra o quanto nos fez falta e quanto nos faz falta uma justiça de transição, uma justiça que tenha punido os responsáveis pelos atos atrozes praticados na época da ditadura. E isso gera efeitos na atualidade. Nós temos primeiro essa intolerância com o direito de protesto, com o direito de manifestação, com a liberdade de expressão e essa militarização da vida, em que todos os espaços da vida são ocupados por uma reação militar. Como se as forças militares achassem que o gás de pimenta é o diálogo, que o cacetete é o diálogo, que o hematoma é natural. E nós estamos aqui para dizer que não é natural. Ou esse país respeita e reconstrói a sua democracia e respeita a sua democracia, ou nós vamos nos enfiarmos numa profunda barbárie, cada dia mais doída e cada dia mais, enfim, cruel para essa nação. Para Leonardo Pinho, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o responsável pela situação é o governo, pois os cortes ocorreram em função da emenda do teto de gastos e atingem a educação em todo o país. Essa situação, ela tem a ver justamente com esta agenda de ajuste no país. E o mais interessante é que uma manifestação pacífica de trabalhadores e estudantes na frente do Ministério da Educação, que deveria negociar, abrir o diálogo com os estudantes, com os trabalhadores, puder criar uma pauta positiva para ver como supera essa situação, qual foi a resposta do Ministério da Educação, como em outros casos, chamar a força militar, inclusive com a atuação do choque, inclusive atacando bomba no momento, não foi só no momento do ato, no momento de dispersão. No debate foi defendido o fim das polícias militares. Porque nós temos uma democracia muito recente e eu acho que violências desse tipo, em que manifestantes são fisicamente agredidos, nos fazem temer pelo destino dessa democracia. E só uma correção, eu disse agora há pouco que o Paulo Preto não compareceu a uma 8ª do Ministério Público. Na verdade, ele não participou da 8ª do Ministério Público. Tá aí, então, feita a correção. E o governo dos Estados Unidos inaugurou hoje a nova sede da Embaixada Norte-Americana em Israel. Numa decisão polêmica e bastante criticada pela comunidade internacional, o presidente Donald Trump transferiu a representação do país de Tel Aviv para Jerusalém. A medida intensificou a tensão na faixa de Gaza. Hoje, a faixa de Gaza viveu o seu dia mais sangrento desde que a onda de protestos começou no fim de março. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel gerou revolta na Palestina e aumentou o caos na região. Já são pelo menos 55 palestinos mortos e outros 2.700 feridos, incluindo crianças e adolescentes. É um recorde de vítimas desde 2014.
Estima-se que cerca de 3.500 pessoas protestam contra a decisão de Donald Trump. A mudança coincide com o aniversário de 70 anos do Estado israelense dentro do calendário gregoriano e com a véspera do dia de Nakba, data em que os árabes palestinos relembram a expulsão de sua terra devido à criação do novo país. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira. O parlamento da Catalunha empossou como presidente da comunidade autônoma um aliado do mandatário anterior, Carles Puigdemont, destituído pelo governo espanhol. Em seu discurso, Quim Torra prometeu fomentar o processo de independência dos catalães. Ele quer, primeiramente, povoar o território com 7,5 milhões de habitantes, requisito necessário para encerrar com a intervenção de Madrid na região. Após 13 dias em operação no edifício Wilton Paz de Almeida, que pegou fogo e desabou no último 1º de maio, o Corpo de Bombeiros encerrou o trabalho de busca no local. 4 pessoas ainda seguem desaparecidas. O prédio pertencia à União e, após um período de abandono, era habitado por cerca de 150 famílias sem teto. A comunidade LGBT de Cuba foi às ruas de Havana, capital do país, pedir avanços na luta por direitos e o fim da discriminação nas escolas. A marcha, realizada anualmente, é coordenada pelo Centro Nacional de Educação Sexual, dirigido pela filha do ex-presidente Fidel Castro, a deputada e sexóloga Mariela Castro. Desde 2017, uma lei sancionada pelo então prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB paulista, permite a venda e privatização de diversos bens públicos, entre eles o Hospital Sorocabana, na região oeste da cidade. Isso impede definitivamente a reabertura do equipamento público de saúde, que já foi um centro de referência para toda a região. Vale lembrar que hoje, toda a subprefeitura da Lapa, com mais de 250 mil habitantes, não dispõe de qualquer hospital público. A população tem de se deslocar para outros bairros em busca de atendimento e tratamento de saúde, um direito constitucional aos cidadãos. Moradores da região se mobilizam para reverter a decisão da prefeitura. A TVT vai acompanhar a luta pela volta do hospital para a população. Você acompanha agora como fica o tempo nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. A terça-feira será de instabilidade em São Paulo, com a temperatura oscilando entre 26 graus de máxima e 17 de mínima. Há possibilidade de chuva à tarde, umidade relativa do ar em média de 65% e índice ultravioleta muito alto. Em São Bernardo do Campo, a nebulosidade aumenta no período da tarde e pode chover. Máxima de 26 e mínima de 17 graus. Mesma situação em Mogi das Cruzes, com sol pela manhã e possibilidade de chuva. Máxima de 26 e mínima de 16 graus. Já em Brasília, o tempo aberto predomina nesta terça-feira. Não deve chover. Temperatura máxima de 26 e mínima de 11 graus. O seu jornal vai para um breve intervalo e volta em instantes. Até já. Já se passaram 130 anos desde a Lei Áurea, desde quando a Lei Áurea foi assinada. Hoje, mais da metade da população brasileira é composta por negros e pardos, que passam de 60% dos 13 milhões de desempregados e raramente conseguem chegar a cargos de chefia. E quando esse recorte vai para a mulher negra, a realidade ainda é mais dura. Para falar sobre esse tema delicado, nós recebemos aqui no estúdio do seu jornal a Maria Silvia Aparecida de Oliveira, que é presidenta do GLE10, o Instituto da Mulher Negra. Ô Maria Silvia, seja bem-vinda aqui no seu jornal, viu? Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Obrigada boa pelo noite. convite. E o que levou à criação desse instituto? Por que você chegou à conclusão que ele era necessário? Bom, a mulher negra sofre uma invisibilidade histórica, apesar de toda a sua luta e resistência, não é, para sua emancipação e sua valorização na sociedade. O GLE10 é fruto dessa luta. Naquele período, final de década de 80, as mulheres negras estavam se organizando para defender as suas pautas específicas e próprias, que a gente sabe que existe uma diferença entre as questões das mulheres negras
e a questão das mulheres brancas, né? Que é essa versão universal que nós temos de mulheres, nós sabemos que não é desta forma. Um grupo de mulheres se juntaram para fundar uma organização que pudesse contemplar, discutir, pesquisar as suas questões específicas, porque eram questões que não encontravam o seu devido respaldo no movimento negro, capitaneado por homens, não é? E também não encontrava respaldo para suas questões no movimento feminista hegemonicamente branco. Então, esse grupo de mulheres se juntaram e no dia 30 de abril de 1988 fundaram o GLE10, Instituto da Mulher Negra, que tem como missão política institucional trabalhar a questão de raça, não é, da população afrodescendente, com recorte de gênero na valorização e promoção das mulheres negras. Você falou de gênero, o GLE10 nasceu em 88, mas ele trata da mulher negra, mas também outros temas. Ele fala sobre discriminação em geral, sobre as questões de gênero. Sim. Ele também tem atuação na comunidade LGBT, ele também fala da África. Ele é bem abrangente, né? Como que funciona mais essa abrangência desse instituto? Como é que ele atua de uma forma mais ampla? A pauta é a questão racial. E o recorte específico é gênero e raça, né? As mulheres e mulheres negras. Mas, para que a gente possa dar conta de entender todo o processo histórico de exclusão social dos afrodescendentes no país, nós temos que também estudar e pesquisar as outras temáticas referentes à questão racial. Então, trazer a história da África, trazer a história, né, do sequestro de homens e mulheres negros do Brasil, da África para o Brasil, para serem escravizados, e trazer todo esse processo histórico, né, que estrutura as relações sociais no Brasil, que é o racismo, o patriarcado, o machismo, o sexismo. Nós tínhamos, então, ter, né, toda essa pesquisa em relação às áreas de saúde, mercado de trabalho, comunicação, educação, todas as áreas que são permeadas pelo racismo e que nós precisávamos discutir e colocar isso para a sociedade, né? Trazer o debate para a sociedade. Maria, o Brasil se diz um país livre do racismo. Isso é verdade, na sua opinião? Não. Na prática não é assim? Na prática não é assim. É bem interessante porque existem, inclusive, pesquisas, né, que mostram que as pessoas, quando falam, né, e dão sua opinião, elas falam que não são racistas, mas elas admitem que o Brasil é um país racista. Então, assim, nós temos um país que é racista, mas onde não existem racistas, né? Existe racismo, mas não existem racistas, né? Ontem, 13 de maio, nós relembramos os 130 anos da abolição da escravatura, né? Uma abolição que nós denominamos inconclusa, porque uma lei com um único artigo dizia que a partir daquela data, 13 de maio de 1888, todos os homens e mulheres negras estavam libertos da escravidão. Esse único artigo, revogando-se todas as disposições em contrário. Mas nenhuma política pública foi pensada, foi articulada para inserir esse grupo social no projeto de desenvolvimento do país. Então, no dia 14 de maio, uma massa da população de negros e negras, africanos e descendentes de africanos, estavam à sua própria sorte, sem trabalho, sem lugar para morar. Totalmente jogados, Jogados, né? Desamparados. E nós sabemos que, um pouco mais adiante, o Brasil adota uma política de Estado de trazer europeus para o país com uma série de políticas, não é? E de ações afirmativas para que esses
cidadãos pudessem organizar a sua vida no país. E fora o preconceito de cor, né, Maria? Agora, você falou em trabalho, eu tenho um dado aqui dizendo que o rendimento médio das pessoas no ano passado, os negros, foi de R$ 1.500, dos brancos, R$ 2.700. Tem uma grande diferença aí, né? Diferença. Como é que a gente consegue enfrentar essa dificuldade salarial também no mercado de trabalho? Ainda assim, adotando políticas de ações afirmativas para a inserção de homens e mulheres negras no mercado de trabalho e também que as empresas adotem políticas e programas que contemplem a diversidade em suas empresas, né? E pensando, inclusive, tornar, né, os salários um pouco mais equitativos, mais iguais. Não é possível a gente pensar que, muitas vezes, de acordo com as pesquisas, para a mesma ocupação, um homem ou uma mulher negra recebam menos que a metade do que recebe o trabalhador branco, simplesmente por conta da cor da pele, simplesmente por conta da questão racial. Né? São seres humanos que têm menos valia. Né? E como é que vocês estão avaliando, você especificamente, a política do governo de Michel Temer para a comunidade negra e afrodescendente? Olha, eu digo que é uma política extremamente racista, né? Porque quando o governo resolve editar uma emenda constitucional que vai diminuir ou congelar os gastos orçamentários para serem investidos em saúde e educação, a grande maioria ou a parcela da população que vai ser afetada por esta política é a população negra, né? Porque são as pessoas que dependem efetivamente de uma saúde pública, são pessoas que efetivamente frequentam as escolas públicas, que já não é da melhor qualidade, nós sabemos disso, né? Então, dá para imaginar, daqui a 20 anos, sem investimentos reais em saúde e educação, como é que vai estar essa parcela da população. E a gente tem que pensar também que as mulheres negras serão muito afetadas, porque a gente sofre um processo de exclusão do mercado de trabalho. Então, em consequência disso, nós temos menos condições de investir, por exemplo, numa previdência tanto pública, muito menos a privada. Então, o que vai restar para essas mulheres são os cuidados com as suas famílias e da forma mais degradante, porque sem trabalho, sem expectativa de um processo de previdência, não é? E aí, no caso, nós estamos falando da previdência que nós temos, a pública, não é? Então, com certeza serão as pessoas mais comprometidas nesse processo. Maria, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes de encerrar, fica à vontade. Antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouco do Guelé 10, para quem quiser conhecer mais o trabalho que vocês fazem e, inclusive, o que a pessoa encontra no site de vocês, da instituição. Fala um pouquinho da organização do Guelé 10, para quem ainda não conhece as atividades dessa entidade. Bom, nós temos um portal na internet, é o portal do Guelé 10. Nós temos 3 fases de instrução, porque a gente pensa as pessoas que ainda não têm conhecimento da questão racial, as pessoas que têm um conhecimento mediano. Gente, desculpa, mas... Tem uma água aí? Por favor. Tem uma água, então, para Maria, que ela falou bastante hoje. Não, perdão, e esse ar também que não ajuda. E... Vamos lá. Nós temos também os artigos, matérias, para as pessoas que já têm um conhecimento da questão racial. Nós temos também planos de aula para a Lei 10.639 e as notícias, como você trouxe aqui, mais recentes, sobre a situação da população negra no país.
Maria Silvia Aparecida de Oliveira, muito obrigado por ter vindo aqui no seu jornal. Ela que vem representando aí o GLE10. Ela é presidenta do GLE10, que é uma entidade que cuida de vários assuntos aí relacionados à comunidade negra, mas abrange também outras áreas. E GLE10 tem um vínculo muito forte com a África, né? Que tem a ver com um culto africano específico para as mulheres. Exatamente. A gente fala disso outro dia. Infelizmente a gente está acabando a entrevista, mas eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui, viu? Ok, obrigada. Boa noite a todos. Peço desculpas pelo ar, que está um pouco forte. Obrigada. Obrigado, Maria. E a política social do golpe faz mais uma vítima. Dessa vez é a taxa de mortalidade infantil, que voltou a crescer depois de 13 anos em queda acentuada, especialmente a partir da eleição de Lula. Segundo dados do Ministério da Saúde, o salto foi de 11% para crianças entre 1 mês e 4 anos de idade. De acordo com especialistas, os números de 2017 devem ser ainda mais alarmantes. Eles elegem os cortes nos programas de saúde da mãe e aleitamento materno, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Bolsa Família e mais médicos, além de aumento no preço do gás e na taxa de desemprego, como os principais vilões para a escalada da mortalidade infantil a partir do golpe. Será julgado amanhã pelo Conselho Nacional do Ministério Público o processo disciplinar contra o procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima. O procurador é conhecido por publicar em redes sociais comentários sobre fatos e personalidades. Em um desses textos, Carlos Fernando dos Santos Lima chamou Michel Temer de leviano, inconsequente e calunioso. Em Quixeramobim, palavra difícil, em Quixeramobim, no sertão do Ceará, o MST denuncia atentado contra famílias do acampamento Joel do Nascimento. 3 homens fortemente armados são acusados de invadir o acampamento localizado na fazenda Serrote, distrito de Passagem. Ainda segundo o MST, as famílias viveram momentos de muita tensão, uma vez que, além de disparar com armas de fogo indiscriminadamente pelo acampamento, os pistoleiros atearam fogo em 5 barracas. Ninguém ficou ferido, mas, de acordo com as famílias, eles prometeram voltar para, entre aspas, terminar o serviço. A ocupação foi iniciada dia 10 de abril por aproximadamente 80 famílias que exigem do governo federal a desapropriação da área para fins de reforma agrária. Os trabalhadores da Sabesp estão reunidos agora em Assembleia Geral para organizar a greve por tempo indeterminado, marcada para começar amanhã. Em campanha salarial, a categoria pede aumento real de 5%, reposição pelo índice de custo de vida calculado pelo Diese e reajuste de benefícios. A greve foi marcada porque, após 3 rodadas de negociação, a única proposta da Sabesp foi a de reduzir o pagamento das horas extras de 100% para 50%. O Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores, informou que a greve na Sabesp não afetará o abastecimento de água no estado de São Paulo. E o seu jornal fica por aqui. Até o próximo.